Bom dia, bem-vindos todos à nossa sede, né? Esse é um evento da Comissão da Biblioteca, que é um espaço precioso da nossa instituição, da nossa casa. A biblioteca existe desde a sede lá da... Não, antes. John Abbott, era uma prateleira na John Abbott. Depois, a garagem da Olavo Bilac, e estamos aqui há muitos anos com a nossa bela biblioteca, que a gente quer transformar momentos como esse num convite para que as pessoas frequentem, conheçam o nosso acervo. Nós temos muito orgulho dele, todos os membros, e especialmente a comissão da biblioteca. Então, estou fazendo essa breve abertura em nome da comissão, que trabalha muito. Nós somos muitas, mas temos muito trabalho sempre. Quero dizer, então, da comissão, eu, Liliane, a Yara, que está aqui, a Beth, tá ali, a Beth Dubino, vai fazer o encerramento, a Regina, a Regina está virtual? Está virtual, tá? A Bia, que está aqui presente, a Doris, que avisou que não poderia vir, a Vanessa. A Vanessa está num compromisso. Ah, tá, ela Tô também. cara. A Graziella. Não esqueci ninguém, não. Então, nossa comissão tem várias atividades. A Yolanda era a primeira da lista. Na hora de escrever, esqueci sempre a gente. Yolanda, que escreveu todo, Mas também. tá bem? Todo o cerimonial, então, a autoria do que eu estou lendo do cerimonial é dela. É meu. É tua? Bom, então, a gente nem sabe mais o que é de quem que trabalha em conjunto e fica passando, tá bem. A Doris também não pôde estar presente hoje. Ela já disse, a Doris. Eu acho que eu referi que a Doris também não podia estar presente. Então, nós temos várias atividades. Essa é uma delas. Nós não lançamos livros, né? Não é a nossa tarefa lançamento de livro. Nós queremos tirar os livros das prateleiras e botar em circulação. Então, mesmo esse livro do Edson, que já foi lançado, as editoras em geral se encarregam disso, não que a PUA também não se envolva com isso, mas a biblioteca quer colocar, e nós temos várias atividades. Uma delas é essa, Conversas na Biblioteca. A outra é a Letra Viva, que nos dá muito trabalho, mas nós gostamos muito. O último evento, e costuma ser anual, foi com o livro do Norton, onde toda a comissão lê o livro inteiro e apresenta para o autor trechos, né? Então, quase o autor não tem a palavra, é a comissão dando um depoimento da sua leitura do livro, são várias reuniões, nós gostamos muito de fazer isso. Durante a pandemia, a gente inaugurou uma coisa que se chamava Nossa Orelha, né? Nós lançávamos orelhas que nós mesmos concebíamos de livros que estavam na biblioteca. Bom, já estou me alongando muito, o tempo é curto. Só queria, então, nessa abertura, além de dar as boas-vindas a todos, ler uma coisa que também eu não vou saber quem escreveu, mas acho que foi a Yolanda também, ou a Vanessa, que foi o recorte, então, do livro, né? Do Edson, com a Manuela, que está na abertura. As utopias sempre tiveram uma função de ativar a revolta da imaginação, diante de um mundo que insiste sempre em retornar ao mesmo lugar. Ela procura colocar em cena, mesmo em cenários de desesperança, nosso direito a imaginar outros mundos, a desejar outros mundos, a sonhar outros mundos. É por essa razão que o pensamento utópico sempre se revelou como rebelde, próximo à arte e à literatura, instrumentos para reagirmos com novas narrativas ao empobrecimento da linguagem que alimenta a alma dos tiranos. Então, faz parte, né,
da abertura escrita pelo Edson. Então, hoje também, hoje não, esse ano faz 80 anos do conto do Borges, A Biblioteca de Babel, né? Lembrei disso, Lacan comenta muito. Então tá, bem-vindos, Edson. Esse é mesmo. Obrigado. Eu sempre aqui, eu fico mais quietinho. Acho que Trocar. Uhum. né? Não, não, tá ótimo. Tu vai fazer o encerramento, tá bom. Então, gente, bom dia, é um prazer. Escutam, por favor. Me escutam? Bom dia, é um prazer receber vocês todos aqui para mais uma edição de Leituras na Biblioteca. Leituras na Biblioteca é um projeto que, enfim, a gente elege um livro que atravessa o estudo e as questões que estão circulando na instituição neste momento. Então, o livro esse ano foi escolhido o do Edson Furos no Futuro. Eu vou fazer uma breve apresentação, tanto do Edson quanto da Manuela, e depois vai funcionar assim: a Manuela vai apresentar, o Edson vai falar alguma coisa e a palavra vai circular. Eu acho que a questão mais importante que a gente tem que, enfim, né, ficar atento é que pós este evento tem um outro, né, na sequência, inclusive com a participação do Edson, o Corpo em Cena. Então a gente tem o horário mais ou menos, enfim, né, definido. Então, às vezes eu vou ter que dizer, ó, tá próximo da hora, tá bem? É às 11, né? Isso, até às 11. Isso, nós vamos É. 15 para as 11. Tá? Para dar tempo deles arrumarem a sala. Então, é um prazer ter o Edson aqui, membro da POA, do Instituto APOA, doutor e pós-doutorado na Universidade de Paris 7, pós-doutorado na EHESS, foi professor titular do Instituto de Psicologia da URGS, autor, entre outros, de Uma Invenção da Utopia, Lume Editora, São Paulo, Freud, Ciência, Arte e Política, em coautoria com Paulo Endo, pela LPM. Imaginar o Amanhã, em coautoria com Abramo Slavutsky, que está aqui. Presente, né? E o Furos no Futuro, Psicanálise e Utopia, da editora Artes e Ecos. A Manuela Sampaio de Matos, é psicanalista da POA, mestre e doutora em filosofia pela PUC, é autora dos livros Ética da Memória, em Walter Benjamin, um ensaio, da editora Bestiário, e o Inconsciente nas Passagens de Walter Benjamin, Benjamin Editorial, 2022. Então, primeiramente, eu passo a palavra à Manuela, que vai fazer uma apresentação, e depois o Edson fala. Me escutam? E assim? Também? Tá. Obrigada, Yara. Obrigada, Liliane, pela introdução. É, Quero iniciar, então, agradecendo o convite da biblioteca e agradecer principalmente ao Edson por essa obra, que é muito comovente, transformadora, motivadora e também muito formativa, né? Em amplo espectro. Como estar à altura, né, desse convite, assim, de estar nesse lugar, falando para colegas, para a comunidade que se interessa, né, pelas produções do Edson, pelo que a POA produz com a circulação da palavra. Aí, movida muito pelo texto, eu pensei em escrever, né, escrever o que me movimentou, assim, nesse texto.
E o meu intento inicial era fazer um texto que passasse por todos os ensaios do livro. Mas aí eu tinha 10 minutos para falar e a coisa foi ficando grande, então o texto se concluiu, assim, pela metade, mas então queria só dizer que tem mais, tem muito mais do que o meu recorte, né? E eu também tinha a intenção de projetar as imagens que o Edson trabalha, mas como também esse livro nos convida a trabalhar a nossa imaginação, a se entregar a ela, eu tentei no texto trazer assim aquilo que me comoveu das imagens, o que eu pude interpretar delas, assim, junto com os textos, e deixar para quem não leu ainda tomar esse contato e deixar essas imagens acontecerem também para cada um. Vou iniciar a leitura, eu vou passar dos 10 minutos, mas acho que Vamos lá. nem tanto, tá? Eu já dei meu tempo Tá. para ti. Então tá. Eu escolho iniciar, então, o meu comentário pelo começo, pelo prefácio de Donald Schuller, para apresentar um pouco do livro do Edson Souza. O prefácio do Donaldo ganha o título de Utopias em Construção. Então já temos aqui, né, uma coisa que não é dada, né? É uma coisa relacionada ao dever. Perseguindo a pergunta sobre o que provoca a invenção de utopias, Donaldo apresenta uma resposta de Edson quando este comenta o mal-estar na civilização de Freud. O comentário de Edson é o seguinte: o que provoca a utopia é a insatisfação com o ambiente em que vivemos. Donaldo, então, traz à baila o poeta Ovídio, que, diante das dificuldades vividas em Roma, na sua época, as afrontas à lei, as punições injustas, a fome, etc., etc., Ovídio, então, sonha com a Idade de Ouro. Sonha com uma humanidade primeva que não conhecia castigo e medo. Ovídio escreve como expulso do paraíso. No seu livro Metamorfose, o livro das transformações, o poeta latino busca nas origens o mundo que ainda não é. Nesse sentido, nos indica que, em Furos do Futuro, Utopia e Psicanálise, Edson nos faz imaginar e desejar o mundo que ainda não é. Nos aponta para um pensar com a utopia como algo que ainda não aconteceu. A utopia é um desejo. Nas palavras de Donaldo, Edson mostra que o passado nunca será a resposta a desejos. O processo de inventar nos vem de brisas sopradas por utopias em construção. Objetos satisfazem insuficientemente desejos. Assombram vazios, furos, ausências de resposta a urgências insistentes. Objetos assinalam perdas. São buracos. Buracos no real, buracos no futuro. Objeto é perda que cria. Um prefácio, então, que nos convida a entrar na leitura pensando que nas origens estão armadas as flechas para o futuro que ainda não é. Pensando também que a própria origem é o que ainda não é. É o que está em vias de acontecer. Pensando também que o tempo, o próprio tempo, é algo por acontecer, inclusive o tempo passado. As páginas que compõem esta obra são um livro por acontecer em cada leitor. Então, como que passando para o livro agora, para os ensaios do Edson, como que em uma antessala de cada texto, Edson nos apresenta a imagem de alguma obra de arte. Antes do primeiro ensaio, Psicanálise e o Desejo de Utopia, nos deparamos com a imagem 1 de 1018 lupas de Desertões, obra de 2015,
conhecida obra, né, de Hélida Tesla. Nesta obra, a artista reúne imagens fotográficas acopladas em lupas de trechos sublinhados e anotados por Donaldo Schuller em seu antigo exemplar do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. No final do livro do Edson tem uma seção que se chama Parcerias. Ali ele apresenta os parceiros dele nesse livro, né? Então a gente vai vendo assim como esse texto também é composto por essas outras obras, mas acho que fundamentalmente pelas pessoas, né? Pelos laços, pelos diálogos tecidos, né? Então temos aqui o Donaldo, a Hélida, temos lá na frente o Abrão, o, o Manuel. Estou me esquecendo de mais pessoas, mas enfim, talvez elas apareçam. Aqui, então, nesse ensaio, a relação entre psicanálise e utopia é inaugurada pelo diálogo com Rilke e Bloch. Partindo das origens da psicanálise, somos convidados a entender seu próprio surgimento no contexto e fluxo de uma corrente utópica. Nas palavras do Edson, na medida em que a psicanálise coloca em cena um dispositivo que tenta abrir para cada sujeito um espaço inédito para o sonho. Espaços e construções de novas ficções de si mesmo que permitam uma aventura para novas formas de vida. Portanto, a utopia que a experiência psicanalítica coloca em cena é uma construção compartilhada entre alguém que narra suas vivências a um outro que escuta, cumprindo assim a função de contrafluxo das certezas, de esburacamento e da naturalização dos acontecimentos, promovendo assim furos na repetição do mesmo, nas narrativas egóicas monolíticas que acabam enrijecendo, prendendo o sujeito. Oportunidade, então, de pensarmos os objetos de desejo que construímos na dimensão do objeto A, causa de desejo, objeto que aponta a falta, o buraco, o objeto em seu estatuto de queda, como que resiste a ser assimilado em uma função significante, fazendo fricção com os registros do inconsciente. Assim, somos interpelados por essa escrita singular a pensar a utopia e a psicanálise como ativadoras do desejo sem prescrição de caminhos, fomentadoras do agir e da tomada de posição diante dos desafios da vida. Que um diálogo com a próprio recorte da biblioteca, né? Então, carregando comigo a imagem da lupa de Dessertões, que recorta uma parte do livro de Euclides da Cunha, gesto que persegue os traços de uma leitura singular feita por Donaldo de uma obra inteira, que deixa cair o inteiro para lidar com o que os olhos conseguem, podem ver e carregar de uma paisagem tão imensa, chega no texto seguinte: um mar que se desarma em letras: litoral, literal, lutoral. Antes dele, paro para olhar a imagem da obra Açude, de Maria Ivone dos Santos. Ali, uma quantidade de água está contida na junção das solas de dois pés, no espaço da curvatura que não permite a junção total de um pé com o outro. Através dessa imagem, se movimenta a dialética entre o recorte de uma parte de um texto inteiro, imenso, que é a obra que a Hélida trabalha, né? Com a imagem, então, dessa artista chamada Sud. Então, com a imagem capaz de conter o inteiro, o universo de um açude comprimido pelas bordas da pele de dois pés.
um açude epidérmico, um litoral, encontro da pele com a água, o traçado que faz contato com a imensidão da matéria, matéria-água, nosso fluido vital, sem a qual não somos. Com essa imagem, chegamos no mar que se deságua em letras. Se desarma em letras. Outro falha. Por dentro dele, nos diz Edson, um outro mar, o que não conhecemos. No encontro da superfície em movimento e a terra, um litoral. O local da escrita que se arma enquanto rasura, refere Edson, lembrando o litura-terra. A escrita. O que do litoral faz terra, a materialização da experiência da perda. Luta e luta. E então, vamos nos molhando um pouco mais neste mar, através da obra literária Morte em Pleno Verão, do autor japonês, não sei pronunciar, então eu vou pronunciar assim, Yukio Mishima. Sem delongas, já aponto para o que o título do livro denuncia de pronto. Trata-se de uma narrativa sobre a morte de duas crianças, Kyo e Keiko, e a morte também de sua tia, Yasue, que cai de costas na água devido a um ataque cardíaco em reação ao ver seus sobrinhos serem puxados, engolidos pelo mar. Edson, então, nos propõe olhar para este acontecimento devastador e condutor da narrativa, dividindo a imagem. Essa imagem inebriante e, ao mesmo tempo, engolfante deste mar em três partes, em três tempos. Primeiro, então, seria o mar do êxtase, o mar da infância, da vida como promessa. O segundo é o mar do golpe súbito da morte, o mar que puxa sem sabermos por quê, mar do silêncio, do trauma, do real, do puro excesso. E o terceiro é o mar do despertar para o trauma. Tempo de rasurar a paisagem. Tempo da escrita que assume a coragem de ler o que está diante dos olhos. Momento de retornar tempos depois para ver a paisagem aterrorizante, para transformá-la em terra, em litoral. Um litoral que se transforma em luto. Lutoral. Katsu, o irmão sobrevivente daquela tarde de verão, ensina a sua irmã Momoko um pouco da dor, materializado no significante mar. Sua corajosa função de testemunha transmite a todos a responsabilidade que temos que ter diante da nossa história. A utopia de uma recuperação de espaços perdidos, através da narrativa do testemunho. Escrita de resolução impossível, nos diz Edson, mas capaz de tornar o impossível o horizonte que desperta da paralisia. Escrita fracasso, fracasso necessário do percurso. A utopia da recuperação de espaços perdidos é, portanto, uma forma de rasura. Funciona como um furo no futuro, um furo no saber. Através das palavras de Katsu, vemos o que é possível salvar do que sobrou do naufrágio. Um mar, também, se desarma em letras. Em função do tempo, então, passemos rapidamente pelo ensaio O que o poder não pode, o inconsciente utópico, que traz questões importantíssimas sobre o poder no contexto brasileiro durante a pandemia, para chegarmos, então, no próximo ensaio, que se chama Furos no Futuro, Utopia e Cultura. Texto que é precedido pela fotografia de Sophie Emon, que eu traduzi por Fuga da Paisagem. A imagem de uma janela que emoldura uma paisagem que não podemos decifrar. Não sei se é porque isso aqui é a impressão da foto, né, mas enfim, eu não consigo decifrar. Mas é isso mesmo. No vão da janela também aparece a mão estendida de alguém, cujo semblante me dá a entender que a mão estendida é um convite para entrar,
para tentar decifrar a paisagem lá adiante e fracassar por não poder ver. E assim lançar a pergunta sobre o que está do lado de lá. Quem está do lado de lá? Também temos vontade de acender a luz desta antessala escura que emoldura a paisagem desfocada. Quem está ali conosco quando olhamos a paisagem? Podemos, em algum momento, estarmos inteiramente sozinhos? Na abertura do texto, Edson nos lembra que, por vezes, o futuro se apresenta como uma névoa obscura, cobrindo os sonhos, com a fuligem do funcionamento da máquina social e as compulsões repetitivas da história. E nos adverte que nosso desafio é justamente saber como abrir furos neste véu do amanhã. Adiante, ele nos faz refletir sobre funções distintas que as fronteiras podem ocupar. Diante dos horrores criados por fronteiras geopolíticas, é comum desejarmos sua diluição, mas essa também pode ser uma forma de conquista hegemônica, de dominação e colonização do território, do outro, da diferença. É também perturbador o apagamento de fronteira que apaga justamente o que constitui o coletivo. Portanto, é importante podermos pensar as fronteiras a partir dos movimentos possíveis no trânsito entre estes territórios. Fronteira, então, em sua condição de passagem. Conforme Walter Benjamin, tantas vezes citado por Edson nesse livro, o que faz passagem é a zona limiar temporo-espacial que mostra concomitantemente o que há de comum e diverso em territórios heterogêneos, a inescapável relação de compartilhamento da existência. O monóxido de carbono produzido pelas bombas jogadas do outro lado do muro é letal para todos os seres que respiram na mesma atmosfera terrestre. Mas não há igualdade de recursos para salvar os pulmões entorpecidos pelo veneno letal. Precisamos da utopia que nos aponte para um mundo que se perceba no registro do comum. Conforme diz Achille Mbembe, precisamos de uma ética de um mundo comum, de um mundo em comum. A transgressão que salva é o próximo texto e o último que poderei me deter em função do tempo. Mas nossa conversa é infinita, gente. A imagem que abre este ensaio é uma foto de viagem de Jailton Moreira. Trata-se de uma foto posicionada de ponta cabeça, a qual retrata um menino fazendo uma pose de ponta cabeça. Inversão de sentido da foto, inversão de posição do menino. Toda a infância e as possibilidades da vida em um gesto do menino e do artista. Ver as coisas de ponta cabeças, brincar com os sentidos, as posições. Transgredir o estabelecido para poder jogar com ele, entrar nele sem sucumbir por inteiro. Edson abre este ensaio com uma citação de Adorno em Mínima Moralia, que é a seguinte: toda obra de arte é um crime não realizado. Perseguimos esta frase e somos perseguidos por ela durante a leitura. A ideia desenvolvida aqui é de que toda arte coloca em cena necessariamente uma transgressão. E estamos falando de uma transgressão que também se faz mediação. A arte, nesse ponto, o Edson até faz uma diferenciação com a perversão, né? Que é importante. A arte interroga a norma instituída, provocando uma expansão da metáfora, como se mostrasse as fissuras possíveis da lei. Contudo, estes pequenos rasgos, ao contrário do que parece, não destituem a lei do seu lugar de fundamento, mas a interrogam em sua consistência. A transgressão que a arte instaura é justamente esta, que ao interrogarmos a lei que nos constitui, nos dá lugares e promete ordem,
e nos vemos na condição de tomar posição e dizermos: não estamos ok. Aqui, Edson está conversando com Godard, que em um de seus filmes trabalha uma das versões para a origem da expressão ok. Godard, citação do Edson, revela em um dos seus filmes que ok surgiu da boca de um general na Guerra da Secessão nos Estados Unidos. E esse general, ao voltar do front e ser interrogado sobre a ação, teria dito: Zero killed. Então, zero, que também pode ser lido como O, né? Ou K, de nenhum morto. Afirma, portanto, que se nenhum do nosso lado morreu, estamos ok. Pouco importava se do outro lado da fronteira ou da porta de minha casa, dezenas, centenas, milhares de corpos compusessem a paisagem. Precisamos gritar que todos os mortos pela violência colonial estão do nosso lado. Estão sendo vistos por nós. Neste ponto, é inevitável falar da Palestina, do Líbano, dos genocídios em curso neste exato momento. Samar Jabbar, em seu livro Sumud em Tempos de Genocídio, publicado pela editora Tablo, nos conta de sua experiência como psiquiatra na Palestina. Ela se dirige ao mundo, mas especialmente aos agentes de saúde mental, e nos lembra veementemente que não podemos tratar algo se não reconhecermos sua existência. A negação e a supressão da consciência do trauma histórico da Palestina impedem seu tratamento. Ela nos diz, nos interpreta, nas palavras dela: alguns de vocês estão sofrendo um trauma secundário. O genocídio despertou uma história dos povos originários, dos negros e dos povos do sul global. Fecha aspas. Ela convoca a solidariedade internacional como uma ferramenta fundamental na noção palestina de sumud, termo empregado para designar um conjunto de coisas, como resiliência, ações, hábitos e conhecimentos adquiridos para a preservação da identidade, da autonomia, da narrativa e da cultura palestina. Precisamos perfurar, primeiramente, a estrutura de negação que circunda a questão palestina. Esta é a nossa primeira ação solidária no contexto internacional. O olhar do cozinheiro Hamada Shou também nos convoca este olhar solidário. Hamada Shakura era um chefe e blogger de cozinha em Gaza antes de 7 de outubro de 2023. Atualmente, continua sendo um chefe, mas agora em fuga, como refugiado em seu próprio país. Inspirado na gravidez de sua esposa, ele se voluntariou para cozinhar e alimentar as crianças sobreviventes acampadas. As ONGs lhe fornecem os mantimentos e equipamentos de proporções industriais, e ele cozinha diariamente, ação que vem documentando em vídeos postados também diariamente no Instagram. Sua ação já é marcante e honorável em si, mas ela vem carregada de um gesto utópico muito singular. Ele cozinha olhando para a câmera, furando nossas telas apaziguadas, com seus marcantes olhos verdes e semblante exausto, indignado, determinado a nos encarar e mostrar para o mundo que ele vê, que o povo de Gaza vê, que está sendo visto por muito poucos. Dentre tantas as coisas trabalhadas por Edson neste livro, escolho encerrar tomando posição. Então, conforme ele nos convoca ao trabalhar o tema da utopia, da esperança, em sua relação intrínseca com o inconsciente e o trabalho com a palavra. A utopia, a confiança no ainda não, a indignação e a insatisfação com o ambiente em que vivemos, e aqui voltamos para a pergunta do Donaldo lá no início, né? Pois todo final é também um início.
Então, a utopia, a confiança no ainda não, a indignação e a insatisfação com o ambiente em que vivemos é o que pode nos ajudar a ver os destroços do mundo, a rasurar a paisagem, a escrever, falar, articular o inconsciente em discurso, a contrapelo e sustentar a posição de que não estamos ok. Já que a gente nunca lê sozinho, né? Sempre me senti acompanhado de muitas pessoas, inclusive pelo nosso grupo Palavra Aberta, assim, que foi muito influente para, assim, atravessar a pandemia e, enfim, continuar pensando na circulação da palavra em coletivo. Queria encerrar dizendo que, assim, compartilhando uma imagem que me comoveu muito, que é a imagem do meu filho que leu comigo esse livro. E ele, eu não sei como tirar essa, mas vocês estão vendo, né? Ele, então, do meu lado, assim, ele amassou o livro, riscou todo o livro e, assim, ele pediu ajuda ao final para desenhar a mão dele. E eu disse que ele conseguiria. E aí ele pegou o lápis e pela primeira vez ele conseguiu fazer esse desenho. E, enfim, queria terminar com essa imagem de esperança, assim, dos traços futuros, né, de uma mão que vai crescer muito. É isso. Obrigada. Obrigada, Manuel, pela essa leitura, Uhum. pelas tuas colocações. Então, o Edson agora falar. Uau. É um, é um outro, né, essa imagem linda é, é uma outra espécie de açude, né? Achei tão linda essa açude epidérmico, né? E, enfim, eu me sinto também assim com esse açude, né, do que a gente guarda dentro, do que tenta conter, do que não consegue conter, é que tem a ver com emoção mesmo, de, de ter a chance, né, e graças ao convite de vocês, né, agradeço muito, assim, de uma leitura tão fina, ah, que todos aqui puderam compartilhar, né? Eu acho que é uma chance para todo mundo que está aqui, digo, não tanto, né, embora o livro esteja em questão, é muito mais do que isso. É muito mais do que um livro. Eu acho que estão todas as conversas aqui nesse lugar, na Poa. É uma biblioteca, né, que é algo que eu gosto de pensar, acho que tocou, que é uma fonte utópica, né? Usar essas imagens aquáticas assim, né? Como é o inconsciente, né? Que é uma fonte utópica e que nem sempre a gente dá a devida atenção. E conversava ali com a Manuela, que eu sou um leitor da Manuela, né? E é incrível, assim, esses dois livros dela, inclusive esse do Inconsciente nas Passagens de Walter Benjamin, é um livro que, enfim, acompanhei de perto e acabei escrevendo também um pequeno texto, não à altura do teu, Imagina. e é uma leitura, essa fineza, assim, de uma leitura do livro naquilo que aparentemente não seria leitura, ler as imagens. Não lembro, pouca gente falou disso, né? Por que uma imagem abrindo cada ensaio? Incrível a tua atenção e assim e a tua leitura de perceber essas afinidades, algumas que eu acho que tu agrega e outras que eu acho que tu capturou assim, bom, porque o açude, um texto que fala de naufrágio, morte, luto, né? Então, a gente passa muito rápido, né? A gente lê muito rápido, a gente não lê.
A gente pouco lê, eu tenho essa sensação, né? E acho que isso é um exercício que a prática psicanalítica nos exige e nos convoca a todo momento, né? Esse esforço de leitura, que é o nosso trabalho cotidiano e que não é nada fácil, né? E muito sensível o que tu atualiza o texto com toda a questão da Palestina, da guerra, e teres capturado esse detalhe também no texto. O texto tem muitos detalhes, né, do filme do Godard, que eu vi há muito tempo atrás e eu me lembrei dessa imagem. Sabe-se lá se é uma ficção do Godard, a origem do ok que a gente tanto usa, mas faz muito sentido essa ideia de que a gente, embora fale bastante, dificilmente olha para o que está do outro lado do muro, né? Então, acho que atualiza e faz muito sentido, e a gente depois pode conversar um pouquinho, já que tu traz o tema de uma distopia, né? O Abrão sempre me provoca nisso também, mas eu não separo muito nesse sentido a utopia da distopia, que são leituras do mundo e qual que a gente vai escolher. Porque a utopia nunca teve essa função de trazer a verdade do que o mundo deveria ser, mas é uma atitude de negação, de dizer um não ao presente, né? De uma rebeldia, como tu lembrasse, né? E de dar uma chance àquilo que ainda não é. Eu achei bonita a imagem ali da Sophie Remon. Acho que esses artistas gostariam de te ouvir, né? Porque justamente eu acho que agrega a leitura, né, para um trabalho que aparentemente ali, né, tão mínimo, né, mas a gente vai vendo as camadas, né, presentes no texto. Então, é uma experiência muito comovente, assim, sabe? Quando eu te convidei, assim, né, por todas as afinidades, eu até vou fazer uma inversão muito rapidamente, assim, eu tenho muita coisa para falar, mas eu queria muito ouvir também quem já leu, né, quem está começando a ler, independente de terem lido, entrar nessa temática que eu acho que tu colocou em cena com várias perguntas, né? Mas, assim, por que associarmos utopia e psicanálise? E sempre me surpreendeu que eu comecei a participar de fóruns internacionais de estudos utópicos. Por acaso, eu até falo ali um pouco no prefácio, em 2007 eu fui para Toronto, aquela coisa meio, né, que a gente faz por impulso. De repente, eu nem falo inglês bem, assim. De repente, eu estava em Toronto num evento de estudos utópicos e depois segui, né, continuo até hoje. E me surpreendeu que não encontrei nunca nenhum psicanalista. Disse, bom, mas acontece, né? Por que que nós não somos convocados a entrar nessa temática, onde, curiosamente, nem mesmo o pessoal da política, da sociologia está presente, mas grande parte desses pensadores, né, desse fórum, uma sociedade de estudos utópicos, vocês podem entrar na internet, é um espaço aberto para todos, grande maioria é o pessoal que vem da crítica literária e das artes. Acho incrível, né? Mas justamente não só para pensar a questão da arte, mas para pensar a política, para pensar o mundo. Mas eu aposto, né, e acho que nós aqui todos, saibamos ou não, nós estamos nessa rede de pensamento utópico, pelo trabalho cotidiano que a gente faz. E agora, em fevereiro, recebi um convite já um tempo atrás, que é para organizar um número que me surpreendeu da CUT, que eu deixei na biblioteca um exemplar já. Tá? Até achei que a capa ia ser Psicanálise Utopia, pelo que a Daisy tinha me falado no Sim. início, mas depois botaram inveja, fizeram um outro dossiê depois. Mas aqui dentro tem um dossiê que é Psicanálise Utopia. Então tem o texto da Manuela, tá? Tem o meu, tem o texto do Abrão e um texto do Paulo Endo. Então é um dossiê muito bacana que foi colocar um pouco em cena porque, né, o que a psicanálise tem a dizer sobre essa temática da utopia. E tem algo muito bacana, assim, do que tu trouxesses, né, e que se algum dia sair uma segunda edição, não acredito, mas eu acho que seria um ensaio
para estar presente, aí tu poderia Tá ampliar, bom. né? Legal. Incluiria, claro, que é esse Utopias em Construção, né? Um texto em construção, certamente, mas lembrar que realmente essas parcerias que tu fala, para mim, é fundamental. A gente nunca escreve sozinho, a gente não pensa sozinho, e é muito importante a gente reconhecer e identificar e nomear essas parcerias. Eu queria nomear uma parceria contigo aqui no livro, Ah, que foi super importante, né? Que eu faço menção aqui, né? E que eu acho que tem tudo a ver com o que tu falasse no final, né? De como que a gente lida com essa situação do mundo, como que a gente reage a isso ou não reage, a nossa indiferença, o nosso compromisso ou a nossa responsabilidade por aquilo que acontece. Claro, e diante da magnitude, se a gente for pensar de cenários de destruição, muitos, diversos, muitas vezes parece ser pouco cozinhar para criança, mas não é. Ou parece ser pouco escrever um poema, mas não é, né? Ou parece ser pouco ouvir a história de uma pessoa, mas não é. Que o pensamento da utopia tem muito a ver com isso, no sentido de que, em vários momentos, eu acho que o livro traz isso, como que tu pode introduzir uma, uma outra lógica, uma outra lógica de desmontar essa maquinaria, né, a qual nós somos capturados e submetidos, em que nós ilusoriamente acreditamos desejar algumas coisas, né, ou pensar algumas coisas e perceber como que essa maquinaria impõe para nós, né, a questão da alienação, esses desejos, né, essas necessidades. Tem inclusive um dos ensaios aqui que é sobre propaganda, até que foi algo que me levou sim. a pensar sobre isso. Então, essa desmontagem, e tu sublinha ali muito bem, assim, nessa imagem, tem a ver com esse trecho pequeno que eu vou ler, que é uma contribuição preciosa, assim, por um detalhe que eu não tinha me dado conta, né? E que tu agregou e que eu acho que tornou essa passagem muito mais, é bem curtinha, muito mais, vamos dizer assim, eloquente. Quando Paul Celan escreve o verso, tá? O mundo está partido, devo carregar-te, indica nosso compromisso com essa memória. Derrida, em um ensaio que intitulou Como Não Tremer, lembra que em alemão, tragen, que é um verso do Paul Celan, carregar-te, tragen é carregar-te, né? O mundo está partido, devo carregar-te. Aqui a minha página. O mundo está partido, devo carregar-te. E esse silêncio tem a ver com isso. O que fazer, né? É um termo usado na gestação, uma reflexão do Derrida. A mãe que carrega um nenê que ainda não tem apoio no mundo. Assim, carregamos aqueles que não têm ainda apoio ou o perderam, como no luto, ao carregar as histórias que testemunhamos. Este é um lugar de responsabilidade. O psicanalista também ampara seus analisantes em uma escuta sustentada por uma posição de transferência. E aí que a Manuela lembrou, Uber Tragen. Então, é isso que Tragen está no termo clássico que a gente usa, que é o nosso cotidiano. Então, percebem? Quer dizer, isso é algo que não tinha me ocorrido, né? Enfim, uma parte desse texto eu apresentei numa das nossas jornadas da rua e foi muito legal. Então, eu acho que é isso, sim, eu teria muito a dizer, mas essa ideia de que, e acho que graças a essa proposta, né, que chance a gente tem
de mexer numa biblioteca, né, que está tanto os livros na sua ordem, né, de produzir desordem na biblioteca. E isso tem a ver com utopia, né, que é justamente tirar as coisas do seu lugar. As coisas estão excessivamente nos seus lugares, e com isso é que a gente constrói novas posições, né? Esse livro não é mais o mesmo livro depois de uma leitura, né? Porque justamente quando a gente se lança a escrever, eu comentava contigo, talvez a gente sempre fala, né, escrever é tão difícil, mas eu acho que a leitura é mais desafiadora ainda, que a leitura também é um gesto de entrega a um texto que não é meu, e é difícil. A gente costuma ler os textos que são nossos, assim, né? Então, essa busca de uma alteridade, e até diria assim, buscar textos que normalmente a gente não buscaria, textos estranhos, né? Sair um pouco do circuito do que a gente costuma ler. Isso é um grande desafio, e eu acho que a utopia convoca isso. É pensar o ainda não pensado, né? Que essa ideia justamente dessa não imagem, dessa paisagem ali, super lindo, que tu lembrou da foto da Sophie Remon, né? Que está ali como um apontamento, mas por que que às vezes a gente só avança se sabe para onde vai? Né? Como é difícil, né, assumir assim. Mas é isso, assim, eu queria realmente, eu nem ia falar tanto, né? Não, mas pode. Não, eu nem ia falar tanto, que eu acho que é um momento para mim mesmo, é um momento de escuta, estou super, né, à vontade, assim, não sei, né, essa proposta que as pessoas possam falar, independente de terem lido o livro ou não, mas para entrar nessa conversa e a gente poder trazer outro elemento, uma outra imagem, né, uma outra associação, uma outra conexão, né? Becker está aqui, legal te ver, né? Nos nossos momentos de estudantes utópicos, né? Quando organizamos lá o Alternativas no Espaço Psi, quer dizer, a gente já trabalhava com utopia. Não, eu não falava no termo, mas é um pouco essa ideia de fazer algo que nunca ninguém tinha feito, e por isso que a proximidade com a arte, com a literatura, tem tudo a ver com a psicanálise, porque eu acho que o que a gente faz é isso, né? Cada pessoa, cada história que a gente escuta é a abertura ao inédito, né? A poder ler o inédito, porque senão a gente sempre lê a mesma coisa. Super te agradeço, André. Eu te agradeço. Então, Então, pessoal, a palavra está aberta. Fazerem colocações. Ah, isso, tem que usar o microfone. Ele costuma captar um pouco assim a distância, mas vamos. Só pergunta antes. Sim, Estão me ouvindo? Sim. Senta um pouco nessa coisa. Me apresentar, meu nome é Luiz, faço percurso aqui, turma 18. E agradecer tanto o teu livro quanto as falas, jornadas e outros eventos sempre me emocionam muito. E eu escrevi, não são perguntas, é um fragmento que eu escrevi lendo o livro essa semana, a partir das páginas 112 e 113. Eu enumero que seriam 3 possíveis fundamentos do discurso utópico, né? E destaco esses possíveis, né? Porque se tu definisse, já não seria utópico. E daí tem uma citação tua que tu diz: recusem assumir posições idealistas e dogmáticas na medida em que não pretende propor a imagem justa, o mundo perfeito, a interpretação verdadeira. E daí eu lembro, já que tu cita também o Godard, eu lembro de um lema que acompanha ele em mais de um trabalho ao longo dos anos 70, que é pas une image juste, mais juste une image. Não uma imagem justa, mas justa uma imagem. Em francês é a mesma palavra. então, O Godard está nessa fase pós-crise com o cinema narrativo, por volta de 67, 68, e após o otimismo militante do grupo de Ziegler Vertonghen, então uma espécie de pessimismo em meados dos anos 70. E nessa época ele também está investigando o que seria uma imagem, e não prescrevendo um dever ser da imagem. Como a não prescrição do paraíso e da redenção, que está presente em diversos autores judeus, ou de diálogo com essa tradição que tu menciona ao longo do livro, de Marx, Benjamin, Adorno, Bloch, Derrida, além do próprio Freud.
Depois, no mesmo parágrafo, tu diz que esta recusa de antecipar a verdade que salvaria abre um espaço de esperança na perspectiva de Ernest Bloch e de sua responsabilidade de cada um para com o seu futuro. O adágio freudiano, em sua dimensão ética, Wo es wahr soll ich werden, dá a direção deste horizonte de trabalho. Aí tu disse que desenvolveu isso mais no outro livro que eu não li, mas o que eu pensei a partir disso foi lá onde o isso estava, o G, eu, enquanto sujeito do inconsciente deve advir. Sujeito do inconsciente, isto é, sujeito do desejo. Sujeito do desejo de utopia, como propõe um outro ensaio no livro mais anterior. O isso aqui, enquanto real e caos pulsional, mas da ordem de uma repetição sem sentido, como aquilo que está para fora e além do sujeito, de sua realidade. Socialmente, esse real, como tu demonstra na questão da propaganda, né, e da sociedade de consumo, é totalmente, entre aspas, eclipsado simbolicamente e, sobretudo, imaginariamente pela atrofia do desejo. Totalmente, entre aspas, pois em qualquer eclipse ainda escapam rastros de luz e cores negativas capazes de queimarem sua própria origem e causa de trevas. Penso aqui em certos momentos, certos filmes, como Persona do Bergman, quando vê uma imagem queimar, né, no momento do filme, como se o rolo do filme da projeção tivesse queimado durante a projeção. Ou no uso de cores negativas e estouradas, como no Alphaville do Godard, que é um filme de distopia, né? E que termina com um otimismo todo. Nesse sentido, o real está tanto do lado do isso quanto fora dele, tanto no subjetivo quanto no objetivamente social, pois apontaria para um impossível, como o de Antígona e de Clarice Lispector, sem nome. É atópico e utópico. Desejo do impossível, impossível do desejo, impossível desejo. Negativo, obscuro, barroco, excêntrico, fumegante. Uma ética do desejo seria necessariamente utópica, irrealista, irreconciliada, surrealista. Uma ética do real, enquanto memória ética do dever de lembrar em cada um que, como diz Adorno, aquilo que poderia ser diferente ainda nem começou. É isso. Obrigado. Obrigado. Legal. Sim, sim, eu só tinha uma frase que tu agrega muito, assim, elemento essa leitura ao que eu coloquei antes, né? Porque a psicanálise e utopia. Te agradeço muito, assim, depois se puder mandar. Contribuição. Obrigado. Tem mais? Jess. Não, eu só fiquei pensando agora na Tem última fala. Precisa. Mais perto. Botar a cadeirinha. Mas o pessoal mesmo tem que chegar perto, não se livra onde sem falar. É só chegar. Pode ficar sentado. Fica sentado. Todo um ritual para falar, né? Ah, mas aí eu ia falar algo bem. Ah, eu ia falar algo bem curto, assim, né? Relacionado. Primeiro, me afetou de diversas formas o teu livro, então não consegui elaborar algo, assim, especificamente da leitura. Acho que é um livro para a gente ler várias vezes. É um livro, assim, para a gente deixar ali e ler com tempo também, ler com delicadeza, porque tu aborda diversas questões de uma forma muito aprofundada e sensível, né? Mas eu fiquei pensando na tua última fala agora, como tu finalizou ela, né? Na questão do futuro e tal, e de como não tem como definir um futuro a partir pré-estabelecido, né? É justamente uma abertura para a escuta, ou uma abertura para o desejo, ou uma abertura para as conexões possíveis, né? E eu fiquei pensando justamente se não é tão importante a gente definir previamente o futuro, como é importante definir a ética das relações, ou seja, as condições de possibilidade do agora, né? E até nisso a gente pode pensar na colonialidade, ou seja, na naturalização de violências advindas do sistema colonial, né? E como o Brasil, nas suas diversas desigualdades e opressões,
está inteiramente enraizado nisso, né? De como é um trabalho interno e externo que a gente tem que fazer, de mudar esse passado, ou seja, de mudar essas condições de possibilidade das relações, e justamente olhando para esse passado e vendo quanta coisa deveria ter ocorrido diferente, como isso também é algo utópico, né? De como isso também é algo que mexe em raízes, né? E faz com que a gente pense outras possibilidades de raízes, né? De raízes, de condições de possibilidade, de éticas nas relações, né? Que tragam não a opressão, mas a liberdade, ou, não sei, o cuidado, a nutrição coletiva. Eu ia fazer uma perguntinha, mas já que eu sentei aqui, né? Fala. Hablou. Eu também, numa frase rápida, para a gente. Eu achei ele bacana essa ideia da nutrição coletiva. Tu tem toda a razão, embora a gente não possa, né, prescrever futuro, tu chama atenção, que é algo que me preocupa, como que a gente alimenta as condições de possibilidade de abrir esse futuro. Isso tem a ver, agora, né, tu trabalha muito o tema decolonial, eu também me interesso muito, eu acabei até de escrever, estava num evento um texto sobre isso, né, eu chamei Tirania e Colonização, que fala, tem um autor, Fouine Sarr, que é um autor do Senegal, que fala como mexer na biblioteca colonial. Muito incrível. Começa por aí, mexendo na biblioteca, porque ler outras coisas, é alimentar essa nutrição coletiva que vai fazer com que, não que vai determinar, mas que justamente abrir essa possibilidade, tá, de ter condições, né, que tu falou, desse laço do atual, do aqui e agora, para... Porque utopia é o aqui e agora, não é o... o Ernst Bloch fala, é atravessar a obscuridade do instante. Ele diz, a utopia que me interessa é essa, nós temos que atravessar a obscuridade do instante. Eu agradeço o teu comentário, que ele é precioso, né, nesse sentido de que não se trata de uma posição, e muita gente se equivoca, passiva. Então, desse futuro, um dia vai surgir, não, vai surgir se a gente ativar essa nutrição coletiva. E tem a ver com a imagem da cozinha, Sim. né, da nutrição coletiva. Amado. Amado. Uhum. Guilherme vai sentar na Já que eu sentei aqui, como ele diz. Eu fiz a abertura, mas queria falar só mais um pouquinho, assim, que é para vocês, eu acho que é para o Edson também, que alegria para a nossa comissão receber uma doação desse precioso texto que contém essa revista. Nós aceitamos doações, nossa verba que a diretoria nos dá é muito pequena para comprar livro. Então, eu sempre vou aos eventos de lançamento de livro e sugiro, sugestivamente, uma doação para a biblioteca. Então, agradecemos muito. Eu queria fazer uma referência sobre essa doação, que tem um texto aqui, o primeiro, que é do Michel Ovy, que é um brasileiro que vive na França desde 1969, é brasileiro, é francês, essa família, acho que é. E ele, eu acho que foi a primeira pessoa que eu vi uma definição de utopia quando ele veio ao Brasil, vai fazer mais de 40 anos, ele fez uma palestra lá na usina do gasômetro, e ele falou do livro do Engels, que é a primeira parte do Anti-Düring, do Engels, que é do socialismo utópico ao socialismo científico. Vocês vejam, em 1800 e pouco, sei lá, quando Engels escreveu esse deslocamento de utopia para a ciência, que está contido no título, né? Que ilusão, vamos dizer, né? De que a ciência daria conta. Bom, não sei, está no título, mas enfim, acho que então é muito bem-vindo. E eu lembro que ele dizia assim, e me marcou muito a ideia da utopia
pela primeira vez como um conceito topológico, profundamente topológico, né? Ele disse topos, negação, né? O nenhum, e lugar, aquilo que não existe em lugar nenhum. E hoje ele é um, vamos dizer, militante do ecossocialismo. E a segunda questão que eu queria fazer brevíssima referência é o termo da articulação, que eu acho que nos concerne muito também, enquanto psicanalistas, essas questões dos ideais que a religião põe em cena e que tu encerraste na tua leitura, né, falando, os genocídios, esse de agora, tantos outros, que é a questão das religiões que perpassam profundamente a dimensão da política. Nós tivemos um evento que tem uma publicação há, sei lá, 20 e poucos anos, que era Psicanálise e Religião, e nós falamos no Relendo Freud sobre a questão da Weltanschauung, uma visão de mundo e uma declaração bem contundente, que eu sempre faço questão de dizer, que a psicanálise não é nem se pretende uma Weltanschauung. Ela, e o Freud vai dizer isso, né? Eu acho que é muito importante. Quem se pretende, talvez, o marxismo e muito mais a religião. O que que ela promete? Uma vida depois da morte. Essa é uma utopia que a religião nos propõe. Não vou falar mal do espiritismo, nem bem de nenhuma religião, mas é outra, ela chega a dizer não tem, né, não tem morte, a gente reincorpora. Então, acho que são questões cruciais que se articulam com o tema da utopia que nos concerne. Não sei se há espaço para falar, mas a religião, como dizia quem? Nada contra o ópio, mas, enfim, obrigado. Obrigado. Está aqui a coordenação atual. Não, eu já doei. Essa é a vez. Já está entregue. Já esgotou, não tem mais as bancas. Por isso eu pedi isso. Aí, última coisa, bem-vindo ao Beck. Esse passado. Vai pegando tudo mais. Essa é uma visão de mundo que implica o que o Ernst Bloch fala no início, do que a gente sempre pensa a esperança, e ela é muito criticada com razão, como algo passivo. Você tem vida depois da morte, se um dia, então, esperar. E ele justamente tenta reverter que o que interessa é justamente o contrário, uma esperança ativa. Acho que isso, assim, tem algumas visões do mundo que nos anestesiam, né, nos capturam nesse Paulo lugar. Freire também fala em esperançar, né? Isso, esperançar, coloca no verbo, De produzir, né? esperançar, Não, bem lembrado. Né? A tradição de esperar. Sim. Bom, porque ninguém lembrou. Porque queiramos ou não, a esperança, quando pensa assim que um cara utópico é um cara otimista, não tem nada a ver. Não tem essa relação entre esperança, utopia e otimismo. É um pessimismo ativo, né, militante. Eu acho que isso também, há muito tempo atrás eu escrevi um pequeno texto, mas também não quis incluir, que é aquele estado clássico, a esperança também morre. Sim. E óbvio que ela morre, né? E a gente sabe ver isso, né? Quando a gente vê esses cenários que tu descrevesse, bom, o que a gente pode esperar? Mas qual é o passo seguinte aí, que eu acho que isso é super importante, tem a ver com o nosso trabalho, é pelo menos entender como que ela morre. E isso é ativar algo de reação. Porque senão, vamos dizer assim, em termos de poder e política, o que mais se quer é que a gente não tenha esperança. Não tem forma mais forte de dominação do que de desesperançados. Aí a religião entra, porque quando não tem esperança, então há um equívoco aí, sabe? Quando entra então utopia, muita gente me critica, assim, no bom sentido, assim, não acha, não tem nada a ver. Mas eu acho que é uma leitura errada, sabe? É uma leitura errada, porque é justamente como que a gente pode ativar um pensamento da utopia sem essa ingenuidade
Uhum. da esperança religiosa, sei, qualquer que ela seja. Eu acho que isso fica bastante claro, assim, no teu texto, né? Esse ponto. E eu tentei encerrar meu comentário por aí mesmo, que é a utopia como isso que nos ajuda a sustentar o pessimismo, Sim. sustentar esse não, sustentar, assim, que é esse o estado de coisas que a gente vive, né? Uhum, Então, a esperança é algo que pode acontecer, mas isso também não está uhum, garantido, né? A utopia que é muito no sentido do desejo mesmo de poder se posicionar, né? De poder falar, de poder, enfim, endereçar, né, para sim, o outro. sim. Pessoal, lembrando que para quem está na tela, que podem se inscrever pelo chat ou levantar a mãozinha, tá? Ah, sim. Só uma lembrança. Oi? Botar na galeria. É que o problema é que a gente está gravando. Daí a gente coloca na posição orador para a sala aqui ficar. Cada vez que alguém fala. Daí cada vez que alguém levantar a mão ou for falar, vai aparecer aqui. Entendeu? Tá bom. Não, uma lembrança, assim, que eu fiquei pensando a partir da fala de vocês, do livro da Susan Sontag, Diante da Dor dos Outros. E no início do livro, ela faz uma referência a Virginia Woolf, que ela é convidada a escrever para um jornal, agora não sei se em inglês, enfim, sobre o que as imagens da guerra produziam, né, nas pessoas, em nós, né? Era esse o convite. E aí o primeiro ponto que ela coloca é o questionamento em relação ao nós. Ela vai dizer, né, vai colocar sua posição, né, diante da guerra como hoje acho que pode ser diferente, mas enfim, naquele tempo ela coloca que a guerra era algo realizado pelos homens, né? E que ali numa posição onde ela se colocava, né, na voz de uma mulher, ela dizia que então isso ela não se via incluída nesse nós. E eu achei interessante relacionar, né, isso da perspectiva da inteireza, né, de que não há um inteiro, né, que ali ela destaca essa condição autoritária, né, e também fiquei pensando nisso do carregar, né, do mundo que treme, do carregar, né, o mundo partido, né, poder carregar alguém. Então, me lembrei, né, nesse sentido de que talvez a utopia traz uma dimensão do nós, mas é um nós onde é um nós que não é inteiro, né? Então, fiquei pensando um pouco. Uhum. Legal. Poderia sentar aqui? Tem alguém antes? Ah, não. Não. Tá espontâneo. Aqui, por favor, Abraão. Bom. Bom, não sei, à medida que o tempo passa, ou à medida que a gente passa, não sei, cada um vai, assim, a minha vontade mais era ficar escutando, né, do que eu dizer alguma coisa. E aí me lembrei, antes de que tu te referisse, né, a Godard, de um título do filme dele, Duas ou Três Coisas que eu sei dela. E aí eu pensei, eu nem vou falar duas ou três, eu vou tentar falar uma, né, sobre essa questão da utopia. Quando o Edson me convidou para escrever na CUT, nesse dossiê que ele organizou, eu disse, pô, mas eu nunca escrevi, né? Eu nunca escrevi sobre a utopia, né? Como assim? Eu nunca tinha escrito sobre a utopia. E ele disse, Aí conversamos um pouco por telefone, ele era para ver uma viagem tua. Eu digo, bom, então tá. De repente me apareceu, então eu vou escrever sobre a rebeldia, que aí eu já me sinto mais seguro. E aí, claro, fazendo a ponte com a utopia, né? Porque a utopia tem
essa conexão com o humor, porque ambos são rebeldia, né? Rebeldia é uma determinada situação. Aliás, é o próprio Freud, né, que no texto do humor diz o humor é rebelde, né? Mas a rebeldia, ela muitas vezes é pensada, inclusive dentro da psicanálise e fora, como algo contra, né? Quer dizer, o rebelde é contra. Mas tem uma outra forma de pensar rebeldia, que rebeldia não é algo contra. A rebeldia é uma forma de pensar diferente, que não é a mesma coisa. Sabe que quando eu encontrei essa ideia, né, de que a rebeldia é uma forma de pensar diferente de um poder estabelecido, então não é bem que ela é contra esse poder, ela pensa diferente. E eu penso que essa é a qualidade do Edson, quando, há não sei quantos anos, tampouco importa, mas 20 anos, pelo menos, que eu me lembro, vem com um tema que parecia uma coisa meio ET, uma coisa extraterrestre, né? Sendo uma coisa tão terrestre, né? Era muito engraçado, né? Eu me sentia orgulhoso. Bom, eu tenho um amigo que pensa uma coisa que eu já vivi, eu já pensei, eu já li, socialismo utópico é socialismo científico, eu já acreditei, eu já me identifiquei, eu já me arrisquei e abandonei. E aí eu vi o Edson trazendo, não, mas a utopia pode ser pensada de outras formas. E aí, então, aos poucos eu fui diminuindo a minha fobia à utopia, porque eu estava tão desanimado com os pesadelos, né? E nesse sentido, Manuela, achei muito corajosa a tua posição e muito adequada de trazer a questão da Palestina. Eu que estou tão quieto, mudo, silencioso, sem palavras, né? Eu me pergunto, né? Porra, eu que escrevo, como é que eu não escrevi ainda, né? Mas aí agora a Manuela trouxe, bom, temos que falar da Palestina, temos que falar da Ucrânia, temos que falar do fogo e temos que falar da ecologia, né? Tu falasse, né, do Michel Levy, trazendo toda essa questão da ecologia como uma questão principal e não como uma questão secundária à luta de classes, por exemplo, só para utilizar uma expressão. Então, eu acho assim que é, é um privilégio nós estarmos aqui, tocando em temas difíceis, entre sonho e pesadelo, no sentido de que a gente sonha, mas também há no mundo muito pesadelo. E o que predomina, no meu ponto de vista, hoje, são indiscutivelmente os pesadelos. Mas é aí que, no meio dos pesadelos, é preciso tentar sonhar. E eu vou trazer uma historinha rápida para vocês, de uma história que tem que ver com a utopia e com a distopia, simultaneamente. O livro é isto, um homem, que em português levou um ponto de interrogação, mas no original não. É isto, um homem, não é uma interrogação, é uma colocação, né? Em italiano. Tem uma história que é, bom, sobre a qual eu nunca parei de pensar. Entre as centenas e centenas de histórias do Primo Levi, essa é a história que mais me impactou. Que é a seguinte: o Primo Levi, ele está com 24 anos, 23 anos, ele está dentro de Auschwitz, né? Tá no campo, e ele não se lava, né? Ele está muito abatido, muito deprimido. E, de repente, e ele vê alguém se lavando, mas se lavando sem sabão, com água, só, um pouquinho de água, se esfregando, se esfregando. E o Primo Levi não. E aí o cara diz, é um sargento, né,
ex-sargento da Primeira Guerra Mundial, um polonês chamado Stanislaw, diz assim para ele: mas por que que tu não está te lavando? E ele diz assim: mas para que que eu vou me lavar se eu já vou morrer? E aí esse sargento diz uma coisa, uma série de frases em relação à questão da dignidade. E ele diz assim que a última coisa e a única coisa que a gente pode de fazer dentro do campo de extermínio é manter a nossa humanidade. E para manter a nossa humanidade, nós temos que manter a nossa dignidade, de levantar os pés quando a gente caminha, de se lavar, mesmo que... Enfim, aí ele vai falando sobre a dignidade. E eu penso que isso é uma coisa muito interessante. Darcy Ribeiro, né, num momento de muito humanismo dele, ele diz assim que ele foi derrotado em todos os grandes sonhos dele. O Darcy Ribeiro é um cara super sonhador, né? Mas ele disse que nessas derrotas ele prefere ficar com os derrotados que com os vitoriosos, né? Se é para colocar a questão da derrota e da vitória, né? Que ele se orgulha, né, de ter defendido os pontos de vista que ele defendeu. Então, eu penso que, Edson, desde 20 anos atrás, ou 25, não importa tanto, tu trazendo o tema da utopia, até chegar num dossiê da CULT, foi um trabalho, digamos assim, e a chegar aqui, né, numa instituição psicanalítica, a gente poderia pensar, pô, mas em que instituição psicanalítica do mundo só para brincar, né? Só para brincar. Se vai debater um tema como a utopia, né? Sim, é uma coisa assim, né? Digamos assim, claro que tem, né? Deve ter lá uma outra instituição, outra, né? Que não tenha, né? Mas dentro do nosso panorama é uma coisa surpreendente, né? Assim, né? E todo esse trabalho, né? Que o Edson fez, que tu fizesse, né, Manuel? Me parece assim que a gente está mantendo algo que a psicanálise nasceu com isso, que a psicanálise precisa disso, e, ao mesmo tempo, é uma coisa aplastada, é uma coisa atacada, que é a questão da rebeldia. Pô, a psicanálise nasceu na rebeldia. Lacan foi o único grande teórico e grande pensador que foi expulso de uma grande instituição. Para nossa alegria, ele foi expulso, porque isso faz com que a psicanálise já não está reduzida aí para como estava. Entende? Para nossa alegria, para nosso alívio, né? Então, eu penso que essa rebeldia do tema da utopia, ou essa rebeldia corajosa tua de trazer a questão da Palestina, que é realmente algo assim, quer dizer, como é que um povo que foi quase que assim tão dizimado, hoje dizima? Como que um povo que foi tão vítima, hoje é algoz? E essa questão não coloco eu aqui, que estou em Porto Alegre, mas me colocam amigos meus que estão dentro de Israel, né? E que foram para lá por uma utopia, né? Enfim, tem toda a questão do sonho e do pesadelo. Mas eu acho que quanto maior o nosso pesadelo, a gente tem que manter a chama. Porque se a gente não mantiver a chama, é como o Ítalo Calvino diz, e aí eu concluo para assim circular, né, a conversa: se o inferno existe, ele é aqui, né? E tem duas formas de enfrentar esse inferno. Ele coloca no final do livro que ele mais gostava de todos que ele escreveu, e não escreveu pouco, que é o Cidades Invisíveis. E tem duas formas de enfrentar o inferno. Essa é uma metáfora que eu nunca consigo esquecer, e que uma é te adaptar tão perfeitamente ao inferno que a gente já não se diferencia do inferno. E isso é o que faz a maioria. A outra é procurar no inferno que não é inferno. Essa é a posição da rebeldia e a posição de ampliar, né,
os espaços de um não inferno. Hoje, aqui, sinceramente, nós estamos no não inferno. Norton, Ângela, Primeiro, agradecer, né? Essa manhã maravilhosa que vocês nos oportunizaram. Fiquei pensando na potência da delicadeza, né? Da fala de vocês, quanto toca sensivelmente, né? Tanto a leitura do livro, quanto o texto que a Manu escreveu, belíssimo texto. O Edson, a gente já conhece há bastante tempo, e eu me lembrei, no final meados da década de 90, eu havia chegado da Espanha e estava estudando a questão da psicopatologia psicanalítica. E a primeira aula com o Edson, no curso de pós-graduação em teoria psicanalítica, ele apresenta sobre psicopatologia na aula, apresenta as meninas de Velázquez. Uma aula sobre psicopatologia, onde a obra de Velázquez, a partir das meninas, foi uma outra leitura da psicopatologia, completamente outra, eminentemente subversivo, como livro. Então, a gente tem só agradecer ao trabalho do Edson de tanto tempo, né? E que vem sempre fazendo furo, rompendo as formas instituídas, possibilitando outras narrativas, outras leituras, e até mesmo outra concepção do psicopatológico, né? Porque o Edson fala de clínica o tempo inteiro. E eu leio muito isso nesse livro, né? E quando a Manuela começa falando sobre o tempo, e o tempo por acontecer, me tocou muito isso do passado por acontecer. Muito. Acho que aí tem uma precisão clínica, assim, muito sensível, porque a gente tende a tomar como aquilo que está por acontecer é da ordem do futuro. E esse passado por acontecer, eu acho que toca muito numa proposição do Lacan, de que a clínica psicanalítica não é simplesmente ressignificar a história, é poder inventar. A ressignificação foi uma primeira ideia de clínica do Lacan, né? Que os psicólogos falam, os terapeutas, de modo geral, falam, né? Mas sim, como apostar naquilo que é da ordem da invenção de um passado. E me lembrei da exposição que a gente compartilhou em outros espaços, né, da Grada Quilomba, o Barco, onde ela toca justamente nessa questão de um passado que precisa ser inventado. Mas não inventado através da narrativa do homem branco. Precisa ser inventado através das mulheres, e as mulheres pretas. Obrigado, viu? Vou sentar nesse lugar em que as palavras se multiplicam. Então, eu quero, na linha que o Norton veio aqui, então, agradecer muito ao Edson por esses tantos escritos, porque esse livro é um deles apenas, né? É nessa sustentação dessa ideia da utopia, porque a utopia, a princípio conhecida pelos filósofos como um lugar inatingível, né? Completamente inexistente e ingênuo, né? Afinal de contas. Acho que esse cruzamento que o Edson proporciona para nós com a psicanálise nos coloca numa outra posição nessa leitura da utopia. Uma posição de que é justamente clínica, né? De que aquilo que se deseja, na mira, né, do desejo, ela é possível na medida do trabalho, né? Do trabalho que se faz a partir do presente.
que é o trabalho de uma invenção do passado, justamente, né? Então, quando Edson diz utopia e distopia, uma questão de escolha, sim, é uma questão de o que é que eu vou ler, vou destacar, ou mesmo nem muitas vezes é uma rebeldia, mas é sim um buraco, fazer um furo, uma desorganização de algo que está tão acomodado em determinados sentidos, que esse buraco, essa desorganização, ela provoca uma possibilidade de alguma coisa surgir, né? E essa alguma coisa surgir é que nos dá, então, esse caminho para poder ir na busca, né, dessa utopia que é o desejo. Quando o Edson comentou que é difícil ler, não só escrever, mas é difícil ler, sim, é verdade, né? É interessante que tu dissesse, a gente não lê, praticamente não lê, né? A gente precisa aprender a ler, né? Esse atravessamento, né? Eu diria, para usar as palavras aí do Lacan do Seminário 21, esse acontecimento, né? Fazer da leitura ou dessa nossa... quando a gente assiste a um espetáculo ou vê uma obra de arte, que isso possa atravessar, né? Atravessar de uma maneira em que não se sabe o que sair dali. Não se trata de compreender, diria o Lacan. Os artistas também dizem isso, né? Então, eu quero aproveitar a oportunidade e, junto com o Edson, nós vamos continuar na questão da utopia, agora nesse segundo ato, vamos dizer assim, dessa manhã de sábado. Nós vamos ter um grupo de bailarinos de dança contemporânea, na verdade, eles vão fazer uma performance, não é uma dança. E essa performance eu não vou dar muitos detalhes, porque ela tem um movimento utópico, né? É algo muito importante que a gente possa trazer aqui, se deixar atravessar e poder, então, de uma certa forma, né, seguir nossa formação com isso. Uhum. Muito obrigada, Edson. Estamos finalizando, mas só para agregar, eu acho incrível o Corpo em Cena, que a Ângela coordena, já estive mais junto contigo, mas continuo junto, né, nesses eventos, assim, poder trazer uma companhia de dança por uma instituição psicanalítica, né, um pouco nessa aposta de trazer em ato a arte, né, como a gente traz quando compartilha um livro, isso só estou sublinhando o que tu já falou, mas isso é uma utopia em ato, que é justamente se deixar ler e se deixar perfurar por essas outras leituras, né, que sempre são complexas, né? Não é uma questão só de deleite, de compreender a arte, ela nos inquieta também nisso. E para finalizar mesmo, eu vou recuperar algo que tu falasse, como uma imagem, também o que o Abrão trouxe, que é o nós. O quanto, e aí tem o nós, vamos juntar os dois, o nós, ele tende ao absoluto. Como que a gente tem que interrogar o nós? Que a gente diz com tanta ênfase, né? Nós, família, nós, instituição, nós, não sei o quê, nosso clube de futebol. Porque o nós, ele tem, a gente às vezes não percebe, de criar justamente esse espaço de separação e uma certa cegueira, né? Então, achei bacana, né, como enfrentar esses absolutos, e tem tudo a ver com diante da dor dos outros também, né, que foi trazido aqui, que é furar. Digo, não se trata, e isso é uma discussão que a gente pode seguir, né, da questão identitária, ela é importante, às vezes para afirmar a posição, mas ela tem que estar, de alguma maneira, sensível
né, a esse um nós perfurado, vamos dizer assim, tá? Então, acho que, enfim, quem puder, né, eu sei, né, todo mundo vem muito cedo hoje, às 9 da manhã, mas, assim, eu acho que também, enfim, para quem puder, evidentemente, né, tem outros... É uma chance a gente ter aí 20 anos, né, da companhia, 35 anos da Movere, né, e então, enfim, fica o convite. Então, acho que agora eu passo para vocês aí, né? Super agradecendo de coração, né, a presença aí de todos. Eu acho que é uma conversa que continua, né, e especialmente, né, o convite e essa leitura assim da Manuela, eu acho que faz sentido. Como eu pensei, bom, valeu a pena escrever um livro quando tu tem essa chance de uma leitura, tu também fez um pequeno texto, né? Isso, vocês não imaginam assim o quão isso é importante, né, para quem escreve, né? Porque é isso que a gente busca, é abrir conversa, né? A gente alimentados pela arte, pelas palavras, pelas utopias, pelos furos que as utopias podem nos trazer. Eu vou convidar, então, a Beth para fazer o encerramento. Nossa, Chega um pouquinho mais perto. Bom, então, em primeiro lugar, em nome da biblioteca, agradecer a presença de vocês, Edson, Manuela. Caiu meu e essa manhã muito agradável, né, que a gente teve aqui e vai continuar, né, na sequência. Bom, então, para concluir, o Edson então nos trouxe, né, neste livro que tem se ocupado há muito tempo, como foi referido, né, desde 2007, né, esse diálogo que ele faz com a psicanálise, a arte, a história, a política e a literatura. E também nos convida, no seu livro, a refletir num tempo de espera, mas que, para ser efetiva, precisa ser ativa, né? E eu vou recortar um trecho que eu achei importante na contribuição da psicanálise, né, que tu destaca no livro. Vou ler esse pequeno trecho. A psicanálise é fundamentalmente uma experiência de linguagem onde temos a chance de narrar não só o que imaginamos ter vivido, mas, sobretudo, abrir espaço para o que desejaríamos viver. A experiência de fala permitiria a cada sujeito redesenhar pela linguagem tais narrativas, permitindo desta forma uma mudança de posição em relação à sua história. Vemos aqui o quanto a psicanálise pode abrir espaços para a revolta, para a reinvenção da vida, para a criação. Desta forma, todo ato de criação traz em si uma dimensão utópica. Muito obrigada a todos. Digamos, então. Então, não sou eu que vou saber disso, já que Tem que botar para salvar. Ai, eu não sei. Acho que é a Manuela sabe. Não. Vou registrar os códigos. Eu também não sei quem sabe já. São Paulo, como é que faz para salvar as histórias? Obrigada, querida. Sempre mais também. Já que nós não botou para gravar, tem que botar para gravar. Não, para gravar tá, agora tem que salvar. Tem que salvar. Não.